Paz e bem, amigos, amigas, você do nosso canal Irmãs Franciscanas Angelinas. Novamente estamos aqui para um grande momento de alegria, porque na nossa família religiosa, logo, logo, vamos ter os votos de Daniele, a nossa noviça paraense. E hoje, nessa live, é uma alegria muito grande para nós, como congregação, como delegação, porque nós vamos entrevistar a Daniele. Ela vai contar um pouquinho para nós a vocação dela, contar o chamado, contar essa alegria da expectativa de ser toda do Senhor. E também nós temos uma outra surpresa que daqui a pouquinho eu vou estar convidando você para essa pessoa se apresentar. Mas, primeiramente, quero dar as boas-vindas. Esteja conosco até o final. Compartilhe, né? Compartilhe aqui o link da nossa live, deixa aí o seu comentário, chame seus amigos para estar conosco. E você, jovem que está com a gente aqui, chame seus amigos jovens, vamos juntos vivenciar esse momento de graça, de bênção de Deus. Daniele, paz e bem, minha irmã. Paz e bem, querida irmã Marlene. Paz e bem a todos aqueles que estão hoje nos assistindo, né? Meu muito obrigada por me convidar a compartilhar a graça de Deus em minha vida. Que bom, Daniele, ter você aqui conosco. Para você que está entrando agora, a maior alegria nossa, porque a Daniele é a nossa primeira irmã franciscana angelina, vai ser daqui uns dias a primeira irmã franciscana angelina do Pará. E, Daniele, então ter você aqui com a gente nessa live, compartilhando, como é que está o seu coração? Conte para nós um pouquinho assim, falta poucos dias, falta uma semana, né? Falta uma semana para você emitir os votos, vestir a roupa de irmã franciscana angelina. Como está seu coração? Então, irmã Marlene, tá acelerado a mais de 1000, né? Tô muito ansiosa por esse momento, porque é um momento grandioso em minha vida, né? Porque não é uma resposta só minha, mas é uma graça de que Deus me concedeu e sobretudo aquilo que eu vim respondendo a Ele e aquilo que Ele veio me mostrando durante esse caminho, né? Esse caminho de bênção que é a vocação religiosa. Que maravilha. Mas, Daniela, eu falei que tinha uma surpresa, vou logo chamar essa surpresa, que eu também estou ficando angustiada aqui. Nós temos hoje um convidado muito particular para nós, irmãs, mas sobretudo para você, que é o seminarista Juan Patrick, aqui da Arquidiocese de Santarém. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Paz e bem, Juan, bem-vindo à nossa live. Que alegria ter você conosco. Paz e bem, irmã Marlene, paz e bem, Daniele. Acredito que é um momento de muita felicidade para mim, e acredito que vi a vocação dela crescer, né? E acredito que para mim também foi um chamado a partir da pessoa, da figura dela. E hoje nós estamos em caminhos assim bem alinhados, e isso é muito importante. Meu coração ele se enche de alegria, de graça, né, por termos a oportunidade de termos a primeira irmã franciscana Angelina do nosso Pará. Então, isso vai ser uma grande alegria para os familiares, assim, para com os amigos. Sempre nós conversamos. E a Daniela, alguém pergunta, eu disse, olha, ela está num caminho vocacional muito lindo, e isso deve servir também para despertar outras vocações, e espero que essas vocações sejam nossos amigos. Muito bem. Juan e Daniele, né? Vocês que se conheceram ainda jovens, eu me lembro muito bem do início do caminho. E Deus que foi traçando esse itinerário, e é muito lindo ver que os dois estão perseverando na busca pela resposta da vontade de Deus na vida, né? Juan, conte para nós um pouquinho como foi que você conheceu a Daniele. A história é bem longa. Então, foi no ano de 2013, né? Eu a via na sala de aula, assim, a gente não tinha muito contato, não tinha muito esse contato, ela sentava do outro lado da sala de aula, eu olhava, se olhava, mas não conversávamos. Quando foi em 2014, quando eu cheguei já em outro colégio, ela onde tem a sede das irmãs, vocês, das irmãs, eu olho para o lado e eu vejo Daniela, eu digo, o que você está fazendo aqui?
E ela disse, vim morar com as freiras. E eu me lembro bemzinho que ela estava chorando. E eu disse, por que você está chorando? Sei que aí, nesse momento, né, acredito que a alegria voltou numa figura que mesmo que não tinha tanta proximidade, mas que deu uma certa segurança. E daí a gente foi se aproximando cada vez mais, a ponto de criarmos esse laço de carinho, de amor entre irmãos mesmo, né? E isso, para mim, foi muito bom. Foi um ano que, em 2014, foi um ano que eu consegui ter a graça de ter uma pessoa a quem confiar e me aproximar bastante. Nós conversávamos muito durante as aulas, andávamos sempre juntos. E isso eu acredito que o fruto veio, já era uma preparação de Deus para a nossa vida, né? E é muito importante a gente ter esses laços de amizades, uma amizade santa dentro da igreja, entre um vocacionado e uma vocacionada. Então, a nossa história ela vai um pouco nesse caminho e, desde lá, a gente tem mantido essa convicção acredito, dentro do meu coração, né? Essa convicção de irmã, de se importar com o outro, com a vida vocacional, com a vida pessoal, de que se está bem, de como está caminhando. E para mim é uma grande alegria tê-la como amiga, como irmã que a considero, né, desde sempre. Que bênção. Daniele, nesse tempo de preparação, lembrar a vida, lembrar o percurso feito, é um momento muito de graça. Realmente é um momento assim tão lindo, porque ao voltar atrás, nós vamos sempre percebendo como Deus nos chamou desde sempre. E às vezes no caminho, no percorrer do caminho, nem sempre nós percebemos, mas quando paramos para rezar, para o retiro, para estar, a gente vai vendo que Deus foi guiando cada passo, cada momento, foi conduzindo para chegar o hoje, para chegar o próximo, agora dia 13, você professar os votos na congregação das Irmãs Franciscanas Angelina, ou seja, na nossa família. Você escolheu como texto bíblico 2 Coríntios 12, 9. Uma frase muito linda, né? Basta-te a minha graça. Por que você escolheu esse texto? Conte para nós um pouco. Bom, querida irmã Marlene, primeiro eu quero saudar o Juan, né? Muito Isso. obrigada, Juan, por essas palavras. Você sabe que você é meu irmão, primeiramente, e meu amigo, né? E como você disse, você me viu crescer, né? Nem eu, nem você sabíamos, lá no início de 2013, né? Que a gente se conheceu, a gente não sabia, né? Nem o que a vida iria nos apresentar, o que Deus iria, o caminho que Deus iria fazer com que nós trilhássemos, né? Então, veja só onde estamos, né? Então, muito obrigada pela tua amizade, pelas tuas palavras. Você sempre foi muito querido para mim. Então, voltando, irmã Marlene, basta ter a minha graça, né? É uma graça mesmo, a vocação religiosa, né? Quando eu olho para a minha vida, o Juan viu, né, como que eu era antes? Uma menina muito assim, né? Que tinha os meus sonhos, era vaidosa, tinha um monte de amigos e não sei o quê. Era bem, né? Como diria o meu pai, era bem muito para frente. Então, quando eu olho para tudo isso, e por onde Deus foi me guiando, pelo caminho que Deus foi me mostrando desde o momento em que eu senti o chamado forte no meu coração, e dei o meu sim. E Deus foi se mostrando, e eu sempre perguntava: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça, Senhor? E Ele foi me mostrando esse caminho. E hoje é com toda a certeza do meu coração que eu digo que Deus fala a mim mesmo, né? Basta-te a minha graça, porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui primeiramente, né? Porque foi a graça de Deus que me atraiu, foi a graça de Deus que me acompanhou, que me conduziu. Então eu vejo essa mão de Deus, essa mão de Pai amoroso que foi me conduzindo, que foi me guiando, que cada vez mais me atraía a Ele mesmo, né? Então hoje eu digo, né,
que é essa graça de Deus que me move, que me motiva, né? Que mesmo às vezes diante das dificuldades, né? Diante do meu caráter às vezes forte, diante da minha cabeça dura, né? Ele foi me transformando, foi me modelando como um barro, né? E hoje eu estou aqui para fazer os meus votos, né? Fazer os votos que é mais do que dizer um sim, né? Se entregar totalmente a Ele, confiante, me abandonar nas mãos dele, sabendo que se Ele me trouxe até aqui, né? Ele vai me conduzir daqui para frente cada vez mais. Então, essa frase, hoje eu me asseguro a ela, né? Porque imagine só, eu aqui hoje tá fazendo uma live vocacional, eu tenho muita vergonha. Então, até aqui é a graça dele que está me dando, né? É ele que está me dando. É muito. Obrigada, Daniele. Enquanto você falava, eu refletia, é muito lindo a gente chegar a essa maturidade. Também o Juan, que eu conheço um bocado, a gente sabe das lutas que vem enfrentando. No dia a dia, a gente lembrar, rezar que basta a graça de Deus, porque nesse caminho, nesse itinerário vocacional, a gente vem bastante provado. Deus nos leva a conhecer o nosso interior. Deus nos leva a ver a nossa pequenez, nossos limites, né? As nossas lutas. Na verdade, Ele nos leva a ver realmente de que somos, do barro que somos. E às vezes, diante desse percurso, podemos nos assustar, mas como eu vou me consagrar a Deus? Como eu vou ser um padre? Como eu ser uma Angelina, uma irmã, ser alguém que vai levar a Deus se eu estou sentindo todas essas misérias, eu estou sentindo esses limites? Como que pode? Aí vem como Jesus respondeu para Paulo, nessa grande inspiração de 2 Coríntios 12, 9. Paulo, esquece o resto, basta a minha graça. Daniela, esquece o resto, minha filha, eu quero você desse jeito, limitada, frágil, porque daí a minha graça vai ser grande na tua vida. O que ele também vai dizer para o Juan, o resto, meu filho, o resto é resto, basta ter a minha graça e você vai ser aquele sacerdote que eu sonho. E esse mesmo texto bíblico vai para você também, que está nos acompanhando aqui na live. Diante da vida, ficamos nos questionando muitas vezes. Mas como? Como isso? Como aquilo? Como Nossa Senhora fez? Nossa Senhora só fez um único questionamento. Mas como? Em seguida, o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. Basta-te a minha graça, de São Paulo. Disse Jesus a São Paulo. Basta-te a minha graça. O resto, Deus vai conduzindo de uma forma maravilhosa. Eu que já tenho mais anos de vida religiosa, meu percurso para trás é mais longo que o de vocês. E eu olho e vejo como Deus conduz cada dia. Como Ele conduz. E é maravilhoso. É uma bênção tão grande na nossa vida ver essa ação de Deus. E, sobretudo, uma palavra que você disse, Daniela, me chamou a atenção. Essa atração por Deus. Né? Deus nos atrai a Ele. Ele nos chama, Ele nos atrai. Ultimamente, eu estou meditando, é como um imã que te puxa. Você quer escapar, mas Ele te puxa. Você está passando perto da capela, Ele te puxa. Você pega a palavra para ler, Ele te puxa. Ou seja, Ele quer falar muito no nosso coração. Mas eu vou passar a palavra para vocês novamente, Juan, que está ali com vontade de falar, né, Juan? Diante dessa reflexão da Daniele, basta-te a minha graça, diante de o que você tem a nos dizer sobre o chamado, a vida também sacerdotal, também para os jovens que estão nos assistindo. Compartilhe um pouco da sua caminhada para conosco. Pegando bem esse versículo, eu acredito que ele vale para todos nós, até na vida sacerdotal. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, sinceramente, eu acredito que o seminário estava bem mais vazio do que está hoje. Eu acho que a graça de Deus, ela molda tudo. Inclusive a própria nossa alma, a nossa caminhada. Via muito isso quando eu estudava Cristologia, o primeiro semestre desse ano, que o professor explorava esse tema da graça, né? Que nós precisamos ter a abertura do nosso coração para ter a graça de Deus. E é essa mesma graça transmitida pelo Cristo que vai nos levar à salvação, vai nos levar a ter a completude naquilo que nós queremos mediante a vida religiosa,
a vida com Cristo. Então, é muito importante explorar esse tema em nós mesmos, pensar, sonhar, querer a graça de Deus. Ele dizia assim, que não basta apenas você esperar que Deus derrame a graça, mas você tem que abrir o seu coração. E essa mesma palavra leva aos jovens, né, que nos ouvem hoje, que possam abrir o seu coração para a graça de Deus. Não ter medo daqueles preconceitos internos, daquelas palavras internas que às vezes nos impedem de abrir o nosso coração para a graça de Deus. Acredito que todo início de vocação, seja ela sacerdotal, também religiosa, a gente encontra muito aquelas pessoas que nos dizem, nos levam preconceitos acerca da figura religiosa que é o padre, que é a freira. Só que, por meio dessa figura do padre, freira, há algo muito maior. E muitas pessoas querem quebrar esse algo maior com certos preconceitos. Então, que os jovens de hoje não tenham medo. Não tenham medo desse preconceito. Como a irmã dizia, isso é uma pequena coisa que não importa. Não importa para a gente. O que importa é o que Deus quer para nós. O que Jesus quer para nós. E assim, a minha vida vocacional é baseada nisso. Hoje eu tenho essa maturidade de olhar para trás, para os meus quase 5 anos no seminário, e perceber que hoje eu cheguei aqui e até espanto comigo mesmo, como eu cheguei. Aí eu me lembro da graça. Foi a graça de Deus que me ajudou a chegar aqui. E a minha história vocacional, ela é bem baseada, bem moldada por meio dessa graça. Em meio a tantas resistências, tive muitas resistências, acredito que como qualquer um vocacionado, né, qualquer uma pessoa que tem esse despertar, porém o medo, que também nos apresenta isso, e eu tinha um pouco desse medo, mas depois eu fui me deixando entregar. Acho que o importante na vida vocacional é isso, você deixar se entregar por aquilo que Deus quer para nós. Hoje, se me perguntam se eu me arrependo do que fiz, da escolha que tive, não, me sinto muito bem. Me sinto agraciado por Deus, por estar aqui, por partilhar momentos importantes com a igreja, porque somos a vida da igreja, querendo ou não, para alguns que dizem que não, mas nós somos a vida da igreja, seja ela institucional, de hierarquia, seja ela paroquial, e assim nós vamos ajudando outras pessoas. E aqui que está o ponto central da nossa graça. À medida que eu recebo essa graça e passo a outras pessoas, eu vou estar dando pleno significado e pleno crescimento da missão do próprio Cristo. Então, a minha vocação ela se baseia nesse sentimento de querer que o outro também sinta a graça de Deus. Que lindo. Obrigada, Juan. Também, quando eu falo na minha vocação, é essa maior alegria, o maior sentimento. É que o outro conheça Deus, que o outro se sinta amado por Deus, assim como eu amo, como conheço. É que impulsiona. Daniele, agora é para você novamente, minha irmã. E você contou um pouco para a gente, né? A tua frase, os teus versículos, o texto bíblico e tal, mas a tua vocação, a base lá da menininha que você disse, cheia de sonhos, mas como foi o impacto do primeiro momento, primeiro despertar teu de sentir Jesus te chamando? Olha, Daniela, eu quero você para mim, eu quero você, vou te tirar daqui dessa família, eu quero você na casa religiosa, eu quero você no convento, eu te quero, menina, vem cá. Como foi que você sentiu? Eita, irmã Marlene, é uma história longa também. Quando a gente para refletir, né, sobre a nossa história lá no passado, a gente vê como que Deus ele vai fazendo um caminho, né? E hoje, quando eu olho para a minha vocação, eu posso dizer que aquele ali, ó, que é São Francisco, sempre foi uma fonte muito grande de inspiração para a minha vida, porque desde criança a minha paróquia é franciscana, né? E lá, no dia 4 de outubro, sempre tem a festa de São Francisco. E sempre nessa festa de São Francisco canta a música que
meu amigo deixou seu dinheiro, sua casa, né? E diante dessa música, sempre eu ficava, desse hino, né? Eu sempre ficava me perguntando, mas o que esse homem deixou as coisas dele? Para onde que ele foi? Né? E essa interrogação ficava dentro de mim. Todo dia 4 de outubro, né? Cantava essa música e eu me perguntava. Depois chegou as irmãs franciscanas angelinas lá na minha cidade, e aí eu ficava, né? Eu não, logo de início, para mim, eram as irmãs, né? Era uma vida interessante, mas eu também não fazia questão. E aí, só que eu me perguntava também, né? Olha só, eu toda querendo, né? Querendo ser cheia de vaidades, né? E as irmãs não precisam de nada, elas só usam essa roupa e é muito interessante essa vida, sabe? Eu ficava olhando, mas também, né? Mas foi um dia muito especial na minha vida, que eu estava na igreja, né, na missa, e a minha capela é do Divino Espírito Santo. E por isso hoje também, né, é o meu convite no início tem o Espírito Santo, porque eu sempre olho para a minha vida e também vejo também é a graça do Espírito Santo, né, que hoje é ele quem está conosco. E lá naquele dia eu senti um chamado muito forte, muito grande dentro do meu coração, que quando a irmã dizia assim, Jesus fez tudo por ti, né? Sem querer nada em troca. Mas, ao mesmo tempo, questionava assim, o que você está fazendo por ele hoje? Então, isso tocou o meu coração de uma maneira que foi grandiosa, assim, a vocação, às vezes, a gente, por mais que a gente diga palavras e palavras, a gente nunca vai conseguir explicar a vocação de verdade, né? Porque a vocação é algo maravilhoso, é algo grandioso que Deus, como a irmã Marlene falou, é como um imã que nos atrai sempre mais a Ele. Então, Deus me pegou ali de uma maneira tão maravilhosa e enquanto os meus sonhos, eu sonhava ser policial, né? Porque eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, né? E a vocação é isso, quando você se encontra em uma vocação, você descobre que tá certo, você está por Deus, mas Deus também se revela no outro. E quando você se doa ao outro, você é feliz. Então a minha felicidade estava ali, né? Em se doar, em fazer missão, porque a missão das irmãs lá na minha cidade é essa, né? É ir nas capelas, é celebrar, é estar com o povo. E tudo isso me fazia muito, mas muito feliz. Mas o que me fazia mais feliz também é estar com Deus, primeiramente. Então, isso me tocou profundamente, né? E onde eu pedi para a irmã, eu falei, irmã, eu também quero ser uma irmã. Já queria ir logo, né? E aí a irmã falou, tá bom, então venha nos conhecer, né? E aí eu falei, tá bom. E por isso ficou, né? A irmã foi embora da missa. Aí depois desse dia, eu só tive contato mais uma vez com a irmã. E aí, como elas moram muito longe, um pouco longe da cidade, eu não tinha mais contato com elas. E aí eu fiquei no período de um ano, que foi o período do ano que eu conheci o Juan ali, praticamente, que eu fiquei meio longe delas, né? E aí eu falava assim, mas e aí? Tudo aquilo que eu senti já acabou, e agora, né? E, e aí foi passando, né? Passou um ano praticamente, mas mesmo elas longe, né? Sempre que eu entrava na igreja eu me lembrava, né? E ficava pensando. E às vezes pensava, foi uma coisa de momento, talvez já passou, né? E aí depois a irmã Marlene chegou na minha cidade, foi quando ela começou a me acompanhar, e aí foi quando Deus começou a me mostrar, né? Me mostrar o caminho que onde hoje me levou e onde hoje eu estou. É um Que pouco lindo. isso. Que lindo. Vinde e veja, né? O Senhor passa nas nossas vidas, ele passa, ele faz o chamado, ele não retira o chamado, né, Daniela?
Deus não retira, uma vez que ele faz o chamado, ele continua sendo firme e fiel para sempre. E o processo de caminhada é isso. Deus que continua sempre chamando, e me chamou a atenção na sua fala, quando você dizia que as pessoas, né, o bem do outro. Vocação é um dom de Deus, mas a vocação sempre é um chamado para algo. Não é um chamado para si mesmo, é um chamado para algo. Então, eu sou chamado a desenvolver uma missão. Uma missão. E propriamente para nós, na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vocação específica, a missão qual é? Dar continuidade ao reino de Deus. Dar continuidade à missão de Jesus. Anunciar Jesus com a vida, com as palavras, com os gestos, com característica própria de cada um de nós. Esse é o bonito. E cada uma de nós, dentro de um carisma de congregação, dentro do carisma da diocese, dentro do carisma da vida religiosa, temos o nosso carisma pessoal. E isso Deus usa para, naquele determinado momento, naquela determinada situação, ir anunciando aos irmãos que a gente vai encontrando ao longo da vida. Não é verdade? Agora, antes de passar a palavra para vocês, nós vamos ver um vídeo surpresa para a Daniele, que vai mostrar um pouquinho dessa trajetória. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor. Eu sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornando-me consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me sentir o teu amor, faz-me sentir a tua presença. Quero ficar diante de ti, Senhor, para sempre. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer. O teu amor me queima, sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas,
me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Por este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. Que bom que você está aqui com a gente, acompanhando nossa live. Que maravilha relembrar todo esse percurso da Daniele. Os olhos enchem de alegria, porque vocação é vocação. Eu falar em vocação é minha maior alegria, porque eu sou feliz na minha vocação. Sou feliz em poder ser um pouquinho de Jesus para os irmãos. E todos os dias eu peço a graça do Espírito Santo, como a Daniele dizia, que ele me use, que Deus me use como ele quer, do jeito que ele quer, e na hora certa, para as pessoas certas, da forma que Deus quer. E Juan e Daniele, vocês que estão aqui com a gente, agora eu quero que vocês, começando pelo Juan, deixem um convite vocacional para os jovens que estão nos acompanhando, também para você, pai, mãe, família que está aqui acompanhando, a importância de rezar pelas vocações, de apoiar o seu filho, o seu neto, o seu menino aí da paróquia, da comunidade, nesse itinerário vocacional. Porque muitos jovens sentem o chamado e, infelizmente, não é verdade, nos dias de hoje, às vezes encontram pessoas que não apoiam. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, um convite vocacional. Juan. Antes de convidá-los, né, a essa vida vocacional, domingo, acredito que foi sábado, nosso retiro, né? No domingo, eu fui convidado para participar do encontro de catequese do Crisma. E eu dizia para os catequizandos que hoje eu tenho importância pelo nome de Jesus enquanto pessoa. Tenho uma autorrealização porque Jesus está presente na minha vida. Acredito que se não fosse isso, talvez eu seria apenas o Juan, aquela figura lá no interior, onde mora, em casa, não teria tanta importância. Consegui notar isso no sábado, no nosso retiro. Foi muito tocante em mim. E há um preenchimento existencial aí. Acredito que esse preenchimento existencial, ele provém de uma confiança muito grande, de uma esperança muito grande no próprio Cristo. E é essa mesma confiança, esse mesmo sentimento que eu quero passar para a Daniele, né, que está aí já próxima de receber esse grande dom, essa grande graça de Deus na vida, mas também para os jovens. Se deixem preencher pelo Cristo, se deixem preencher pela graça, pois assim vocês vão encontrar um sentido especial para a vida. Não podemos baixar os nossos olhos diante dessas situações. Muitos dos nossos jovens hoje, eles estão nesse trâmite do vazio existencial. Talvez por isso, por meio desse vazio, pode ser que a vocação ela fique aprisionada dentro deles. Né? Então, que vocês, jovens, se deixem preencher pela graça de Deus. Quando vocês notarem esse auto-preenchimento pela graça, vocês vão se sentir livres, vão se sentir abertos a ter experiências novas. Né? E, desde já, os convido, nossos seminários, a igreja em si precisa de vocações. Não tenham medo, não tenham medo. Jesus, ele é o caminho para nós, para todas as horas, para todos os momentos. Não se prendam, como eu falava agora há pouco, não se prendam ao preconceito do que o outro vai dizer. Porque o que o outro diz é uma palavra vã. Mas aquilo que vem para nos fazer crescer, nós temos que aceitar. Eu acredito que uma vivência vocacional
é uma autorrealização. Venha conhecer, né, a vida sacerdotal, venha conhecer como é trilhar esse caminho vocacional, e garanto a vocês que terão muitas bênçãos grandiosas, né, para a vida. Portanto, jovens, se doem, se deixem doar, se deixem entregar ao Cristo. A igreja precisa de novos padres, de vocações, para que possamos espalhar esse amor bondoso de Deus. A messe é grande, os operários são poucos, né? Como dizia o Juan, deixe-se ser conduzido por Deus, responda o seu sim. Precisamos, a igreja precisa, o mundo precisa. O mundo precisa de você, do teu sim, para dar continuidade ao grande projeto de Jesus. Daniele. Irmã Marlene, como a senhora falava, como é importante que vocês, leigos, pais, todos rezem pelas vocações, porque irmã Marlene, o Juan bem sabe que durante a minha vida, né, minha vocação, eu encontrei muitos que me olhavam e diziam assim, essa aí não tem cara de freira, essa aí não vai ser freira. Então, né, isso também se torna um empecilho na nossa vida. Não que eu me deixei levar por essas palavras, né, mas isso causa, né, uma coisa dentro de nós que faz de verdade nos questionar. E graças a Deus ele me deu a força, né? Graças a ele. Então, rezem mesmo. Não critiquem, sabe? A crítica, às vezes, ela destrói uma vocação. Então, em vez de criticar, reze, né? Por mais que você ache, mas não tem cara de paz, e não vai, né? Mas reze por ele para que ele se encontre, para que ele faça a vontade de Deus. Mesmo que não for ser um padre, não vai ser uma freira, mas que ele faça o bem, né? O mundo hoje precisa de pessoas boas, de pessoas que se interessem uma pelas outras. Hoje, mais do que nunca, a gente vê tantas pessoas interessadas pelo dinheiro, que matam, que destrói a vida do outro. Então, rezem para que as pessoas sejam boas, para que os jovens sejam bons, né? Porque nós somos o futuro, né? Nós somos o hoje, mas somos também o futuro. Então, que nós possamos ser bons de verdade, como o Senhor foi bom, como o Senhor passou fazendo bem. Então, reze por aqueles que já estão, né? Como eu estou, o Juan está, vários outros que estão já nas casas religiosas, nos seminários. Rezem por eles, porque a oração de vocês, como que a gente sente próximo, sabe? Porque às vezes a gente olha para a crise, né? A crise vocacional, e a gente vê que quando vai passando a crise, né, que vai dando aquele alívio, aquela certeza no coração, a gente percebe que também é a oração de vocês que sustenta a nossa caminhada, que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa doação. Então, peço de verdade que rezem pelos seus filhos, pelos jovens, para que possam de verdade fazer a vontade de Deus. E jovens, não tenham medo, como o Juan falou, como a irmã Marlene fala, né? Não tenham medo, porque o medo nos impede, né? Porque às vezes a gente sente o medo lá no coração, né? Mas não deixa que esse medo tome conta, porque quando o medo toma conta, ele nos atrapalha, né? Ele nos atrapalha de ver que Deus conta contigo, né? Deus conta contigo. Então, deixa esse medo para lá e pergunta, mas o que tu queres, Senhor? E vai, não tem medo, vai lá ver, vai lá, vem em nossas casas, né? Pergunte-se, né? E converse com as irmãs e não tenham medo de ver de verdade essa graça que Deus, ele nos confia, né? Ele nos confia, por isso que ele nos chama. Então, é isso. Vão lá no seminário, venham aqui em nossas casas, nos procurem, conversem,
não deixa passar, né? Porque quando a graça de Deus passa, daí vai dizer, ai meu Deus, mas quando eu estava lá, bem que eu podia ter ido, bem que eu tinha que ir. Então, não deixa a graça de Deus passar, né? Sentiu? Vai, né? Não tem medo, vai lá, pergunta, mas o que está acontecendo comigo? Mesmo que eu não vou ser irmã, então, mas eu vou lá ver o que Deus quer de mim. Você é uma boa mãe, você é um bom pai, você é um bom leigo, isso é que conta. Então, que vocês não tenham medo. Vem, conheçam, trilhem os caminhos de Deus, que são os mais maravilhosos para a nossa vida. Brava! Daniele, Juan, muitíssimo obrigada. Realmente, as palavras ditas pelo Juan, pela Daniele agora, eu refletia. O medo, na verdade, ele vem em contrapartida quanto texto bíblico. Basta-te a minha graça. Ao mesmo tempo que Jesus fala isso, basta-te a minha graça, Deus fala isso, o fato de o medo vem falta de fé. Então, eu estou com medo, falta fé, pode vir toda a graça do céu, pode vir abundante uma chuva de graça, mas não toca no coração, né? Não irriga a alma do vocacionado ou de cada um de nós, porque o medo ele bloqueia. Então, realmente é muito importante. O texto bíblico que já me chama muita atenção, se vocês conhecem, que eu vivo falando, as meninas olham para mim, os meninos do seminário, falei, tem a cara da irmã Marlene, vim de verde. Porque é isso, João, vim de verde, Jesus que chama, venham ver. No percurso ele vai mostrando, no percurso ele vai mostrando o que ele quer da gente, é essa disposição. Eu vou, depois Deus faz o resto. Então, muito obrigado. Mas antes disso, Daniela, faça o convite para a gente, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui a nossa live, para acompanhar os seus votos, quando vai ser, que dia, como. Faça um convite para a gente. Vocês são muito bem-vindos, né? Em compartilhar comigo dessa grande alegria, né? Então, peço que vocês acompanhem pelo Facebook. No dia 3 de outubro, domingo, 10 horas da manhã, será transmitido ao vivo para vocês essa grande alegria. Então, espero que vocês estejam lá comigo, por mais que não possam estar aqui, mas eu tenho a certeza que vocês estão partilhando dessa alegria, bebendo dessa maravilha de Deus, né? Que Deus vai fazer nesse dia na minha vida, dessa entrega. Então, peço que vocês estejam ali comigo. E estaremos presentes. Eu também aproveito para lhe convidar que a partir de hoje, 26, essa semana nós temos a semana vocacional, mais online, onde nós vamos estar divulgando para que cada dia se reze na igreja por uma vocação na igreja. A vocação à vida, a vocação cristã, a vocação familiar, religiosa, missionária, leiga, cada dia uma intenção, mas neste caminho até dia 3, os votos da Daniele, para que a gente viva essa semana de vocação, intercedendo, rezando, motivando e alegrando o nosso coração pela vocação que o Senhor está dando, deu e dará a cada um de nós. Acompanhe. E dia 3 é véspera de São Francisco. Nenhuma coincidência, mas providência de Deus, não é mesmo, Daniele? Como franciscana, como paróquia São Francisco. E os dois, nós não apresentamos antes, mas Daniele e Juan, quando eles falam da cidade deles longe, é a cidade de Monte Alegre, no Pará, onde eu estou aqui falando com vocês, fazendo essa live juntos, na Arquidiocese de Santarém. Então, são os nossos dois vocacionados da área pastoral Santa Clara, onde nós, irmãs, administramos, cuidando. Para nós, é uma grande alegria, como congregação, como delegação, saber que nesse tempo de missão, duas vocações, a vida religiosa e o sacerdotal, está dando fruto. Isso é sinal de que Deus continua chamando e vai ainda chamar muitos outros a seguir. Amém. Amém, né? Muito obrigada. Deus abençoe cada um. Querem dizer uma palavrinha? Eu sim. Meu muito obrigada a todos aqueles que estão acompanhando, que estão assistindo, né? Pois são todos aqueles que
viram, como o Juan falou, me viram crescer. Então, meu muito obrigada. Rezem por mim, para que eu seja sempre mais fiel a Deus, ao chamado, para que de verdade a graça de Deus se faça em mim. Meu muito obrigada a todos e um abraço carinhoso, afetuoso. É isso. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? Já fazia tempo que nós pensávamos nessa live com o Marlene, e a oportunidade de estar aqui falando hoje da nossa vocação. É algo que nasceu, acho que as primeiras vocações da área pastoral, assim dizendo, mas eu agradeço pela insistência. Como falei agora há pouco na história vocacional, mas a irmã Marlene é muito insistente e dá frutos à insistência dela. Acredito que Deus delegou isso nela, né, de ter esse olhar para verificar, notar os traços de um chamado, né, onde eu acredito que teve um momento que eu não acreditei mais. Eu não acreditava mais que isso poderia acontecer. E ela lá na insistência, e chegou um momento que eu disse agora. Aquilo despertou, saiu, libertou e me trouxe até aqui. Então eu agradeço muito. Eu sempre digo isso a ela. Eu acho que muito, além do chamado, do encaminhar de Cristo, tem um papel dela na minha vida. Então eu agradeço, né? Agradeço a Daniel. Então agradecer aqui, continuar agradecendo, né? A irmã, como eu dizia, e a Daniele, porque a nossa vocação, querendo ou não, ela nasce ali naquele momento, no ano de 2014, mesmo antes já tinha esse desejo, mal eu sabia que ela também tinha. Talvez se nós tivéssemos conversado mais, teríamos nos conhecido mais acerca disso. Mas o certo é que Deus ele moldou e colocou tudo em seu devido tempo. Então eu agradeço pelo convite da live e desejo muitas bênçãos, Daniele, na tua vida vocacional. Você não sabe o quanto meu coração se alegra, né, por esse momento na tua vida. Acredito que quando a gente vê um amigo, um irmão, uma irmã feliz, a gente também se engrandece de alegria. E isso é uma força muito grande para a minha vida vocacional. Os desafios vão vir sempre, mas a gente consegue vencê-los. Eu já me convenci disso. A irmã diz, tem muitas nuvens, mas hoje eu já olho para as nuvens assim, eu sei que vocês vão passar. Então é essa confiança que a gente deve manter. Né? Então que Deus abençoe grandemente. Obrigada, Deus abençoe. E se você gostou da nossa live, deixa aí, por favor, o seu like. Divulgue o nosso canal. Queremos continuar crescendo para continuar divulgando o amor de Deus, promovendo a vida, promovendo as vocações. Muito obrigada, Daniele. Boa festa. Se Deus quiser, estarei aí contigo dessa vez. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Que o Senhor abençoe, te guarde, te mostre o seu rosto misericordioso e tenha compaixão de ti. Amém. Obrigada.